Boa noite, queridos irmãos. Sejam bem-vindos mais uma vez para que possamos realizar juntos mais uma leitura orante dos Salmos. Hoje a nossa atenção se volta ao Salmo de número 47, ainda naquele corpo do saltério que trata dos Salmos dos Filhos de Corá, que estão no início do segundo livro dos Salmos, que começa a partir do Salmo 42. A gente tem aqui uma coletânea nova, né? E na semana passada a gente viu um pouco sobre que Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. E hoje a gente vai falar um pouco sobre adoração. Esse salmo, o Salmo 47, é um salmo de 9 versos apenas. E eu queria pedir aos irmãos que a gente possa fazer 3 leituras. Esses momentos de silêncio, de reflexão, eu entendo que são muito importantes. E embora a nossa cultura, né, ela não seja tão afeita a esses momentos de silêncio, é uma cultura de muito barulho, de muito som, mas a gente precisa também silenciar, perceber como que a gente está, meditar na palavra de Deus e entender aquilo que Ele está comunicando ao nosso coração de maneira límpida, através da ação do Espírito Santo de Deus, compungindo o nosso coração por meio da verdade revelada. Então eu peço você, meu irmão, minha irmã que está chegando aí agora, né? Seja bem-vindo também. Toma a sua Bíblia comigo, a gente vai ler o Salmo de número 47, tá? Na nossa versão da Almeida, revista e atualizada, a gente tem um título que diz assim: Deus, o Rei da Terra. Deus, o Rei da Terra. Ao mestre de canto, Salmo dos filhos de Corá. Batei palmas, todos os povos. Celebrai a Deus com vozes de júbilo, pois o Senhor Altíssimo é tremendo, é o grande Rei de toda a terra. Ele nos submeteu os povos e pôs sob os nossos pés as nações. Escolheu-nos a nossa herança, a glória de Jacó, a quem ele ama. Subiu Deus por entre aclamações, o Senhor ao som de trombeta. Salmodiai a Deus, cantai louvores, salmodiai ao nosso Rei, cantai louvores. Deus é o Rei de toda a terra. Salmodiai com cântico harmonioso, com harmonioso cântico. Deus reina sobre as nações. Deus se assenta no seu santo trono. O príncipe dos povos, os príncipes dos povos se reúnem. O povo do Deus de Abraão, porque a Deus pertencem os escudos da terra. Ele se exaltou gloriosamente. Batei palmas, todos os povos. Celebrai a Deus com vozes de júbilo, pois o Senhor Altíssimo é tremendo, é o grande Rei de toda a terra. Ele nos submeteu os povos
e pôs sob os nossos pés as nações. Escolheu-nos a nossa herança, a glória de Jacó, a quem ele ama. Subiu Deus por entre aclamações, o Senhor, ao som de trombeta. Salmodiai a Deus, cantai louvores. Salmodiai ao nosso Rei, cantai louvores. Deus é o Rei de toda a terra. Salmodiai com harmonioso cântico. Deus reina sobre as nações. Deus se assenta no seu santo trono. Os príncipes dos povos se reúnem. O povo do Deus de Abraão. Porque a Deus pertencem os escudos da terra. Ele se exaltou gloriosamente. Batei palmas, todos os povos. Celebrai a Deus com vozes de júbilo, pois o Senhor Altíssimo é tremendo, é o grande Rei de toda a terra. Ele nos submeteu os povos e pôs sob os nossos pés as nações. Escolheu-nos a nossa herança, a glória de Jacó, a quem ele ama. Subiu Deus por entre aclamações, o Senhor, ao som de trombeta. Salmodiai a Deus, cantai louvores. Salmodiai ao nosso Rei, cantai louvores. Deus é o Rei de toda a terra. Salmodiai com harmonioso cântico. Deus reina sobre as nações. Deus se assenta no seu santo trono. Os príncipes dos povos se reúnem. O povo de Deus de Abraão, porque a Deus pertencem os escudos da terra. Ele se exaltou gloriosamente. Porque a Deus pertencem os escudos da terra. Ele se exaltou gloriosamente. Irmãos, a gente já deixou claro isso de início, que esse é um salmo dos filhos de Corá. E ele é um salmo bem especial. Ele está dentro aí dessa parte do saltério, entre dois salmos que tratam de cânticos de Sião, que é o Salmo 46 e o Salmo 48. Ele é considerado também um dos cânticos de Sião, um dos salmos que representa os cânticos de Sião. Embora você não vai ver aqui se falar de forma explícita sobre a cidade de Jerusalém, mas ele fala da herança, né? Ele fala da terra que foi conquistada pela mão forte de Deus e foi escolhida para o seu povo. Então, assim, é um cântico de Sião também. Mas é inegável que o gênero literário desse salmo seja também um salmo régio. Ele fala do rei. E como a gente já viu, há dois tipos de salmo régios. Tem aquele salmo régio que geralmente está se referindo a Davi, ao reinado de Davi, ao rei do povo de Israel
no sentido do monarca que foi ungido por Deus a esse fim, mas existem outros salmos que falam do rei celestial, e esse é um dos casos, né? Ele está falando claramente, ele diz, Deus é o nosso rei. Não há nem aqui algum tipo de necessidade de elucidação maior do texto, porque o texto já deixa isso claro, tá? O contexto histórico desse salmo é muito difícil de saber. Ele traz muitas alusões sobre questões do povo de Deus. A gente vai ver isso quando formos meditar no texto e fazer essa interpretação. Porém, assim, saber o contexto exato em que esse salmo ele foi composto, se tinha um determinado contexto temporal, deve haver, claro, mas a gente não sabe. O que a gente sabe é que esse salmo ele tem muito a ver com o contexto de culto. Ele é um salmo de convocação à adoração ao rei, que é Deus. É um salmo que ele vai, assim, falar também do reino de Deus como sendo um reino universal. Porque ele convoca as nações. Isso é muito interessante nesse salmo, porque Deus ele está sendo estabelecido como rei sobre todas as nações. Não apenas sobre Israel, né? Sobre o povo que ele escolheu, que ele elegeu. Então temos aí uma amplitude maior. E nesse contexto de revelação das escrituras, né, do Antigo Testamento, isso já é algo muito notável, porque está demonstrando que Deus tem eleitos dentre todos os povos. Ou seja, a aliança de Deus inclui outras nações, não apenas a nação de Israel. Isso está claro aqui no texto, né? A estrutura desse texto é interessante, porque ela se fundamenta em 3 afirmações que têm, de maneira consecutiva, uma conjunção hebraica, que é traduzida por ora em pois, por ora em porquê, que é a conjunção que. Então a gente vai ter, por exemplo, no primeiro verso, batei palmas, né? Todos os povos, celebrai a Deus com vozes de júbilo. Aí no verso 2 vai ter pois, aí é a conjunção que do hebraico. Se a gente vai agora para o verso 6, tá aí. Salmodiai a Deus, cantai louvores, salmodiai ao nosso rei, cantai louvores. No verso 7, escutem o que eu vou dizer, tem essa conjunção, que não aparece na tradução de João Ferreira de Almeida, tá? Mas tem também essa conjunção que, porque Deus é o rei de toda a terra. E no verso 9, na parte a gente vai ter os príncipes dos povos se reúnem, ou seja, a assembleia, tá? O povo de Deus, do Deus de Abraão. E mais uma vez aparece a palavra porquê. Porque, ou seja, que a Deus pertencem os escudos da terra. Ele se exaltou gloriosamente. Então, temos essas 3 partes do texto, tá? São 3 partes da própria divisão do poema hebraico. E aí fica mais fácil a gente identificar por conta desse tipo de estrutura. Em alguns momentos é bem mais complexo, mas aqui fica bem mais simples para a gente fazer essa identificação. É um canto, meus irmãos, é um canto. É um canto de assembleia, ou seja, é um canto congregacional. É um canto para ser entoado por toda a assembleia, por todos que estejam ali presentes. Ou seja, esse salmo trata indiscutivelmente sobre um contexto de culto a Deus, um contexto solene, tá? O que a gente vai ter nesse salmo, assim, como uma ideia central? Ele está falando da aliança de Deus, né?
no quesito da adoração, que essa aliança não é exclusiva de Abraão. Essa aliança se estende, né, a todos os povos do mundo que se tornam membros dessa aliança. E isso, assim, já preconiza aquilo que a gente já sabe a respeito de Jesus Cristo, que a salvação não veio apenas para os judeus, mas que a salvação veio também para os gentios. E esses foram afiliados na aliança por meio do sangue de Jesus Cristo, Filho de Deus. Então a gente já tem esse pano de fundo aqui, muito representativo no Salmo, né? Irmãos, quando a gente fala de adoração, é óbvio que vamos ter aí, dentro da teologia, algumas nuances que são um pouco diferentes, né? E isso não quer dizer que, dentro de alguns aspectos do culto congregacional, essas nuances diferentes elas sejam centrais à fé, tá? Existe muita coisa descabida, é fato, né? Por exemplo, a gente vê em algumas igrejas se fazer, no meio do culto, danças, teatro. Essas questões, assim, não deveriam ser feitas no contexto de culto. Por quê? Porque o culto a Deus é prescrito pelo próprio Deus. Como ele deseja ser cultuado, como ele aceita o culto, é ele próprio quem determina. Então a gente não pode criar, dentro do contexto de culto, coisas que não são, como eu posso dizer, anuídas pelo próprio Deus em sua palavra, entenderam? Então a gente vai ver, assim, especialmente no âmbito da igreja brasileira, muitas coisas que eu vou usar uma palavra, meus irmãos, mas não é no sentido pejorativo, não, é no sentido preciso mesmo da palavra. Muitas coisas esquisitas, né? Pessoas muitas vezes rodopiando, pessoas soltando gritos desconexos, sabe? Pessoas parecendo estarem numa marcha, fazendo uma atividade assim militar. A gente vê muita coisa assim nesse contexto de culto do evangelicalismo brasileiro, especialmente nos meios neopentecostais, né? E a gente precisa tomar muito cuidado com isso, porque nem tudo aquilo que aparenta ser espiritual é de fato espiritual, tá? A gente precisa tomar muito cuidado, porque nem tudo que aparenta também ser de Deus é de Deus. Precisamos, meus irmãos, como o lema da Reforma Protestante sempre nos trouxe, é voltarmos para as Escrituras. É balizarmos o nosso comportamento a partir daquilo que as Escrituras nos revelam, também no quesito da adoração. Então, esse é o alerta que eu trago inicialmente, para que a gente possa compreender, né, a fundo essas palavras, tá, do Salmo. Mas vamos lá, né? O Salmo inicia assim com a expressão batei palmas ou batam palmas, né? Todos os povos, celebrai a Deus com vozes de júbilo, porque o Senhor Altíssimo é tremendo, é o grande Rei de toda a terra. Essa expressão batam palmas se fala de aplausos mesmo, tá ok? E qual é a figura que está embasando essa expressão batam palmas? É a figura da entronização de um rei. É que naquele contexto do Oriente Próximo, meus irmãos, no momento em que o rei era entronizado, havia uma aclamação
nessa entronização, e as pessoas que estavam presentes saudavam ao rei com palmas e com júbilo, e com vozes de júbilo, com gritos de júbilo, de alegria. É esse o contexto aqui, tá ok? Ou seja, a expressão é uma expressão de alegria, é uma expressão de louvor, é uma expressão solene também, que é difícil a gente fazer essa associação, mas é uma expressão solene também. Há quem diga que não, mas entendo, meus irmãos, que esse salmo aqui é um salmo régio, que não está falando de um rei humano. Ele está falando do rei celestial, há de se convir, né, meus irmãos? Ele está falando do rei celestial. E é um salmo congregacional, é um salmo de culto, ok? Então, o Senhor Altíssimo é tremendo, a gente deve celebrar com júbilo, com vozes de júbilo, porque o Senhor Altíssimo é tremendo. Essa expressão, celebrar com vozes de júbilo, bater palmas, assim, aplaudir, e celebrar com vozes de júbilo, é quase que um estacato. Para quem conhece música, sabe o que eu estou dizendo. Seria uma voz aguda que demonstra a alegria. Geralmente, num alegro, num tropo, ou num alegro, dentro da música clássica, a gente vai ver muitas vezes essa expressão no coro, que denota, que traz esse sentido de alegria, de alegria no coração. E por que tanta alegria? Por que essa saudação de aplausos a esse rei? Por que devemos, assim, nos apresentar na presença desse rei? Porque o Senhor Altíssimo é tremendo. E essa expressão tremendo deve ser temido. A ele devemos temor, que é muito mais que apenas um simples respeito. Esse temor tem a ver com a adoração que é devida ao seu nome, com a veneração que é devida ao seu nome, com a reverência que é devida ao seu nome. Devemos temê-lo por quem ele é, porque ele é Deus e ele é o Senhor Altíssimo. Eu não sei se os irmãos recordam daquele momento em que Abraão teve um encontro com Melquisedeque. E ali ele disse que o Melquisedeque era sacerdote do Deus Altíssimo e deu a ele os dízimos dos despojos. Essa expressão Elion, para Altíssimo, Altíssimo, trata do próprio Deus. Tanto é assim que o Melquisedeque era sacerdote do Deus de Abraão, né? E que não estava dentro de uma perspectiva, observem ainda, mosaica daquele sacerdócio arônico, que o escritor aos Hebreus vai falar sobre isso, lá na frente, sobre o sacerdócio, o sumo sacerdócio de Jesus Cristo, que não é segundo uma linhagem arônica, mas é segundo a ordem de Melquisedeque, é por conta disso, porque Deus constituiu, a despeito de uma genealogia, a ele sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, quando se fala que Deus é o Senhor Altíssimo e tremendo, meus irmãos, é porque Deus, ele é de fato, em sua essência, sua natureza, um Deus que merece o nosso respeito, a reverência, a adoração, veneração. O único, Deus único, o Senhor Altíssimo, e Senhor é Yahvé mesmo, o Yehô, Yahvé, não sei a pronúncia. Por que ele é tremendo? Porque é o grande rei de toda a terra. A gente chegou a falar 2 domingos atrás sobre o reino de Deus na escola bíblica dominical na igreja presbiteriana de Jacareí, né? A gente viu isso, que Deus nunca deixou de ser rei.
A nossa história, a história humana, ela não é uma história lançada à própria sorte dos homens. Deus governa, meus irmãos. Ele é o soberano. Deus se mantém estável, mesmo diante de tudo que tem acontecido. Nada acontece sem o seu ordenamento. Precisamos crer nisso, meus irmãos, porque essa doutrina da soberania de Deus tem sido mitigada, tem sido esvaziada pela teologia liberal. Em muitas igrejas, meus irmãos, se trata a Deus como se fosse um de nós, no sentido de que ele está ainda em um processo de aprendizagem, sabe? Nossa, é como se Deus fosse instável, como nós somos. Eu diria mais. O Deus que esses liberais acreditam é uma projeção do próprio coração deles. Não é o Deus da Bíblia. Nosso Deus é o Todo-Poderoso, é o Altíssimo, é o Senhor, é o Rei que governa sobre todo o universo. E se isso não conforta o seu coração, meu irmão, minha irmã, deveria confortar. Porque o controle da história não está nas nossas mãos. O controle da história, o governo das nações está sob o domínio do nosso Deus, que é rei e governa sobre todos. E aí, assim, observem que no verso 3 vai se expressar o seguinte: ele nos submeteu os povos e pôs sob os nossos pés as nações. Escolheu-nos a nossa herança, a glória de Jacó, a quem ele ama. Qual é a alusão que está sendo feita aqui? Primeiro, ele está falando da conquista da terra de Canaã. Tá? Quando diz assim, ele, quem? O rei de toda a terra, o Deus Altíssimo, nos submeteu, ou seja, submeteu os povos daquela região a Israel e pôs sob os nossos pés as nações. Essa expressão, pôs sob nossos pés as nações, ela implica dizer que o povo, pela mão forte de Deus, subjugou aqueles povos que habitavam naquela terra para que eles pudessem entrar. Irmãos, é uma coisa que eu digo sempre lá na congregação. Embora no Novo Testamento o texto seja em grego, a mentalidade não é grega. Não é grega. O hebreu, né, o hebraico, ele sempre parte de algo mais concreto para expressar uma ideia. E quando se faz assim, pôs sobre os nossos pés as nações, pôs sobre os nossos pés as nações, ele está dizendo assim, Deus subjugou as nações debaixo do nosso domínio, para que nós pudéssemos conquistar a terra. Isso acontece em vários que a gente chama de semitismos no Novo Testamento, né? São expressões hebraicas que aparecem no texto grego, com a tradução grega, né? Às vezes, com a tradução grega. E às vezes a mentalidade da pessoa que está interpretando vai buscar no grego a resposta para aquilo ali. Mas não era para ser assim, porque aquilo, embora esteja escrito em grego, a mentalidade é hebraica, sempre parte dessa ideia concreta. Sempre parte. Então a gente tem essa condição aqui, que Deus foi quem, pela sua mão forte, subjugou os povos para que o povo de Israel entrasse na terra prometida, meus irmãos. Foi quem venceu os inimigos pela instrumentalidade do seu povo. Foi ele quem fez isso. Quando Josué, por exemplo, fez aquele cerco a Jericó, foi ele quem derrubou aquelas muralhas, meus irmãos. É Deus quem peleja as nossas lutas. Não se desespere. A gente fica ansioso, né, meus irmãos? A gente tem essa ansiedade, a gente vê às vezes as dificuldades aparecendo e isso vai deixando a gente ansioso, vai deixando a gente triste. Mas não devemos nos desesperar porque Deus está conosco. As nossas conquistas devemos a Ele.
Devemos ter um coração repleto de gratidão. E ele diz no verso 4, escolheu-nos a nossa herança, a glória de Jacó, a quem ele ama. A herança é a terra. E foi Deus quem determinou que eles fossem para aquele lugar. Sabe? É interessante isso, não é, meus irmãos? Eu acho interessante, muito interessante isso, porque Jesus Cristo, meus irmãos, nasceu numa família judia. Jesus Cristo nasceu. Jesus Cristo, como ser humano, ele é judeu. Ele nasceu nesse contexto, né? E a gente sabe pelas Sagradas Escrituras que Jesus viveu ali, naquela região de Israel, em Jerusalém. O povo judeu já habitava ali, né? E tem essa discussão toda em relação à Palestina, né? Que foi Alexandre que deu esse nome de forma pejorativa àquela região, por conta dos judeus, né? Porque ele queria justamente criar um mal-estar com os judeus, ele deu esse nome em relação à Filistia, né? Cidade dos filisteus. Mas voltando, né? Assim, a gente tem aqui um Deus que cumpre as suas promessas, que garante a nossa conquista, garante a nossa chegada à terra prometida. Esse Deus é um Deus que merece reverência, aclamação. É um Deus que merece o nosso culto e a nossa adoração. Irmãos, a gente sabe que somos também aqui nesse mundo peregrinos, que caminhamos por aqui, mas não somos daqui, né, em certa medida. Não é que a gente é esquisito, não, tá? Não é isso. Mas é que os nossos valores, os nossos olhos não estão nos valores desse mundo. Estão nos valores de Deus, do alto. E a nossa cidade é a nova Jerusalém que descerá do céu, no novo céu e na nova terra, no qual faremos parte com o próprio Deus nessa cidade. Então, a gente tem aqui uma doutrina que é fundamental, a nossa fé reformada é a perseverança dos santos. Aquele Deus que prometeu é o Deus que cumpre a promessa. Aquele que iniciou em nós a sua boa obra irá aperfeiçoá-la até o dia de Jesus Cristo, meu irmão, minha irmã. Se você é crente em Cristo Jesus, você não cairá da graça de Deus. Porque é Deus quem garante a promessa, não é você, nem sou eu. E glória a Deus por isso. No verso 5, ele continua dizendo: subiu Deus por entre aclamações, o Senhor ao som da trombeta. Agora, qual é esse momento aqui? O que a gente tem? Só para a gente lembrar aqui. A gente tem aquele momento, irmãos, em que Davi, depois da arca passar muito tempo fora, né, de Jerusalém, foi lá, buscou a arca e levou para Jerusalém e fez a introdução da arca lá no tabernáculo. E essa introdução da arca é citada lá em 2 Samuel, né, no capítulo 6, versículo 15. Foi tocado o chofar, né, a trombeta, a arca foi sendo conduzida. E a arca, meus irmãos, da aliança, representava a aliança com Deus e a própria presença de Deus entre o seu povo. Quando o salmista diz assim, que subiu Deus por entre aclamações, é porque a presença de Deus estava ali, o Senhor, ao som da trombeta. Meus irmãos, assim como a arca era representativa da presença de Deus no tabernáculo, o Espírito Santo de Deus, ele está presente na vida da igreja. É muito interessante, meus irmãos, a gente desenvolver uma consciência cada vez mais profunda a respeito da presença do Espírito Santo de Deus na vida da igreja. Cremos, pela doutrina da Trindade, que o Espírito Santo é Deus de Deus. Ele foi enviado à igreja e ele é procedente do Pai e do Filho. Cremos nisso, meus irmãos, que Deus habita conosco. Muitas vezes agimos como se não tivéssemos consciência disso. Mas como povo de Deus precisamos rememorar. Precisamos trazer à nossa memória
que a presença de Deus está entre nós. E isso, meus irmãos, deve nos mover em alegria, em aclamações. E isso deve nos fazer saudar o nosso Deus e o nosso Rei. E no contexto de culto solene, muito mais, né? Estamos congregados ali como povo de Deus, exatamente e exclusivamente com esse propósito de adorá-lo, de celebrá-lo, de aclamarmos ao Senhor. E aí a gente tem aquela segunda parte, em que vai entrar aquela expressão salmodiai a Deus, cantai louvores, salmodiai ao nosso Rei, cantai louvores. Irmãos, assim, a gente tem dentro do contexto de igrejas reformadas aquelas pessoas que acreditam na salmodia exclusiva, né? A igreja deve, no culto solene, só cantar os salmos. Eu entendo que isso é possível se pensar assim, especialmente pelo princípio regulador do culto, né? Porém, meus irmãos, assim, o que a gente precisa ser, no meu entender, é criterioso com os louvores que a gente adora a Deus, sabe? No culto solene. Isso a gente precisa ser. Porque existem muitos louvores hoje, meus irmãos, muitos cânticos de louvor a Deus que não são de louvor a Deus, vamos ser sinceros. Não é verdade? Que não são cânticos de louvor a Deus. São cânticos de louvor ao ser humano. São cânticos para massagear o ego do ser humano, para o ser humano sair dali reconfortado porque ele foi ali paparicado por um louvor que deveria ser dado a Deus no momento de culto. Existem muitas músicas evangélicas cristãs que são, meus irmãos, de fato de louvor a Deus. Você percebe que o intuito daquela música é de exaltar ao nome de Deus, é de bendizê-lo, é de tributar a Ele glória e poder. Mas existem outros louvores que não. A gente ter esse critério, né, sermos criteriosos com isso é muito importante. Porque, meus irmãos, o culto não é uma sessão de terapia, né? O culto, meus irmãos, é a manifestação da adoração do povo de Deus ao Deus conforme aquilo que Deus estabeleceu. É por isso, meus irmãos, que no culto a gente não deve sair assim dizendo: ah, não gostei muito desse culto. Quem tem que gostar desse culto ou não, não é você, nem sou eu. Quem tem que gostar é Deus. É essa a questão. E quando a gente tem aqui salmodiar, cantar, é porque dentro de um contexto de culto solene, isso é importante. Isso é muito importante. Isso deve ser, sim, levado à risca. Existe, no contexto de adoração, alguns extremos, né? Por exemplo, existe em contexto de culto solene uma quantidade, muitas vezes, muito grande de louvores para momentos muito reduzidos da palavra de Deus. Ou seja, estamos adorando através dos louvores, mas estamos adorando também através daquilo que aprendemos com a palavra de Deus. Então a palavra de Deus ela tem centralidade no culto, porque é por ela que ouvimos a vontade de Deus para a nossa vida. Esse exercício, meus irmãos, é muito importante. De termos aí uma proporcionalidade adequada dentro do culto, para que muitas vezes eu já vi isso, assim, se ter uma hora de louvor, uma hora e meia de louvor e 10 minutos de palavra. É uma coisa estranha, né? Dentro de um contexto de culto a Deus. É isso que eu quero trazer aqui. Mas como eu falei, né, que cada novo trecho tem um que do hebraico, que é porquê, e aí o versículo 7 ele explica por que a gente deve cantar louvores a Deus. Por que a gente deve salmodiar no momento de culto? Por que no culto congregacional isso é importante? Porque Deus, está aí no verso 7, é o rei de toda a terra. Salmodiai com cântico harmonioso. Deus reina sobre as nações.
Deus se assenta no seu santo trono. Irmãos, assim, é óbvio, a gente não vive mais num contexto de monarquia. Mas se a gente vai estar diante de autoridades, de um juiz, de um governador, a gente não vai se portar de qualquer forma. Não é verdade? Existem até os pronomes demonstrativos adequados para se usar nessa situação. Pronomes de tratamento, perdão. Adequados para se usar nessas situações. E aí, quando a gente vai se dirigir a Deus, muitas vezes a gente se dirige sem reverência, né? De uma maneira desrespeitosa. Mas eu tenho dificuldade com essas expressões para orar a Deus. Você, sabe? Por isso que eu gosto muito dessas versões mais antigas de Almeida, sabe? Quando eu uso o tu para trazer essa diferença que existe na relação que a gente tem uns com os outros, na relação que a gente tem com Deus. A gente deve expressar a nossa adoração, meus irmãos, com reverência, com respeito, porque Deus é o Rei. É o Rei não só de Israel, é o Rei de toda a terra. Salmodiai com cântico harmonioso, ou seja, é importante que a melodia, a harmonia, o ritmo, que são os elementos musicais, sejam tragam ideia de ordem, né? De beleza nesse momento de culto. Já vi muitas vezes as pessoas dizer assim: ah, não, o importante é louvar a Deus, Deus aceita. Isso é o mais importante. É, mas veja só, pense comigo, se você vai apresentar um trabalho profissional, se você vai se apresentar para um chefe, se você vai para uma entrevista de emprego, você não se prepara? Não faz isso? Eu creio que sim. E por que diante de Deus, meus irmãos, a gente não vai se preparar? Não vai se preparar para elaborar um bom louvor que exalte a Deus? Não vai ensaiar? No momento da palavra, por que a gente não vai se preparar? A gente vai chegar e trazer aquilo que vem em mente sem uma devida preparação? Não estou dizendo em algumas situações, né, que às vezes isso é uma necessidade emergente. E aí você precisa dar conta disso. Afinal de contas, todos nós podemos, sim, e temos condições de expressar a razão da nossa fé. A questão é que a gente precisa, meus irmãos, tratar dessas coisas com a devida responsabilidade, sem negligenciarmos, né, o cuidado, sem negligenciarmos que aquilo que estamos fazendo no contexto de culto é para adoração a Deus. E se é para adoração a Deus, a gente precisa fazer com toda a reverência e respeito e com esmero, para que o nome de Deus seja exaltado. No verso 8 ele diz: Deus reina sobre as nações. Deus se assenta no seu santo trono. Ou seja, percebe aí que Deus não é só Deus de Israel, né? Deus tem eleitos entre todos os povos. Isso vai ficar mais claro ao final, mas ele se assenta no seu santo trono. Essa expressão, seu santo trono, meus irmãos, só aparece uma vez no hebraico. Uma vez. É o que a gente chama na teologia de rapax legomena. Só aparece uma vez e aparece nesse salmo. Deus é Senhor, meus irmãos, em todas as nações há eleitos, aqueles que ele elegeu, escolheu para a sua adoração. Isso vai ficar claro. Olha o que está no verso 9, diz assim, já a terceira parte e última, tá? A parte A diz assim, os príncipes dos povos se reúnem. O povo do Deus de Abraão. Meus irmãos, ele está colocando no mesmo lugar aqui de adoração os príncipes dos povos e o povo do Deus de Abraão, para adorar o Senhor, que é também o rei de todas as nações. Isso já traz luz, meus irmãos, à salvação dos gentios, demais assim. Os profetas também trouxeram, né? Mas esse texto aqui é muito claro em relação a isso. É muito claro, meus irmãos.
E o texto fecha com mais um que, né? Com mais uma conjunção, dizendo assim: porque a Deus pertencem os escudos da terra, ele se exaltou gloriosamente. A Deus pertencem os escudos da terra. Isso aqui pode soar estranho aos nossos ouvidos. A questão é que a palavra escudos, escutem, a palavra escudos é também a palavra para príncipes, para governantes. Irmãos, a Deus pertence. Deus levanta esses reis de maneira mais geral para a gente entender, mas Deus também nos torna como eleitos parte integrante do seu reino. Somos raça eleita, sacerdócio real. Em algum sentido, somos príncipes também, não nesse sentido bobo, né, que é trazido muitas vezes por esse pessoal do triunfalismo, da teologia da prosperidade, não, mas no sentido de que fomos integrados ao reino de Deus por meio de Cristo Jesus. A salvação em Cristo Jesus, meus irmãos, alcança povos, pessoas de todos os povos, de todas as línguas. Isso acontece para quê, meus irmãos? Para que o nome dele seja glorificado. Para que o nome dele seja glorificado. E isso nos convoca, meus irmãos, a evangelizarmos. Se Deus tem pessoas de todos os povos, meus irmãos, todas as línguas, precisamos evangelizar essas pessoas. Paulo entendeu muito bem isso. Por isso que ele é chamado de apóstolo dos gentios, né? Ele entendeu muito claramente esse chamado. Às vezes a igreja precisa entender um pouco mais desse chamado de Paulo para poder sair e evangelizar, para que o nome do Senhor seja glorificado. Porque Deus, ele se exaltou gloriosamente. Ele está entronizado acima dos querubins. Ele é santo, santo, santo. E evangelizar, meus irmãos, o propósito da evangelização é esse, eu já falei mais de uma vez. É fazer com que outras pessoas possam glorificar ao nosso Deus. Isso só é possível por meio de Cristo Jesus, da salvação que ele nos concedeu, por meio do seu sacrifício substitutivo, para que todos os eleitos em fé possam crer em seu nome, serem tornados filhos por adoção, justificados e ter a certeza da salvação. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, e nos fortaleça. Vamos orar. Santo Deus, muito obrigado por esse momento e esse tempo tão aprazível, Senhor, no qual meditamos na Tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, a perceber a grandeza, a Tua grandeza, que Tu és o nosso Rei, Tu és o Rei de todo mundo, Tu és o Rei das nações. Que possamos, Senhor, no contexto de adoração, levar a sério a Tua palavra, te buscar, Senhor, do fundo do nosso coração, celebrarmos com júbilo o Teu nome. Possamos, Senhor, salmodiar, cantar louvores ao Teu nome, expressando, Senhor, nesse louvor uma adoração que seja condigna, de acordo com a Tua palavra. Que o Teu nome seja engrandecido, Senhor, e não o nosso. Que possamos, Senhor, valorizar nesse momento o tempo dedicado à palavra de Deus, para ouvirmos a Tua voz e para aprendermos de Ti. Fortalece o Teu povo, fortalece a Tua igreja, Senhor, dando-nos, Senhor, vigor para evangelizarmos as pessoas, para que elas possam, Senhor, Te conhecer através do Evangelho da Graça de Jesus Cristo. É isso que nós oramos em Cristo Jesus, Teu Filho. Amém e amém. Queridos, boa noite e até a próxima. Fiquem com Deus, tá?